E aí você pensa assim, se eu sou uma agência e eu vou lançar uma planilha secreta de influenciadores falando quem é ruim, quem é ruim, quem é ruim, quem é ruim. E aí eu vou implantar os influenciadores que eu vendo como pessoas maravilhosas de se trabalhar. E aí, quando as pessoas forem escolher influenciadores, vão vir falar com os influenciadores que eu vendo. Ou eu vou poder anunciar eles dizendo, olha só, nessa planilha aqui que vazou, falavam que ele era bom, olha, esse outro que você quer contratar, ele é ruim. Essa semana saiu a planilha dos influenciadores, é o assunto que está dominando os comentários lá no Threads, no Instagram, no X, qualquer uma dessas redes aí. Muita gente me perguntou sobre isso, até porque eu sou uma pessoa que meu perfil inicialmente ficou conhecido por ter criado uma planilha como essa. Mas essa em específico dos influenciadores, ela tem uma característica que eu considero diferente e eu acho que vale trazer para discussão aqui. Eu nem ia fazer esse vídeo, estou aqui no jeito que dá, mas acho que vale a conversa. E aí, se você gosta do meu conteúdo, lembra de curtir, de compartilhar, me ajuda a crescer, me motiva a ficar fazendo conteúdo assim, mas vamos direto para o assunto, que é mais importante. Então eu recebi essa planilha, eu acho que foi na sexta-feira, assim, tipo uma hora e pouco antes dela sair do ar. E eu fui lendo, e boa parte dos comentários ali, eles parecem fazer sentido, né? Porque eles conversam com percepções públicas que as pessoas podem ter sobre aqueles influenciadores. Eu, pessoalmente, sou irrelevante o suficiente para estar lá, então não tinha nem expectativa, até porque eu não tenho o costume de fazer publis assim. Eu fiz alguns, mas sempre coisas muito específicas, mas que também me trouxeram experiências que eu vou compartilhar aqui e que talvez adicione um pouco ali no que significa tudo aquilo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que aquela planilha é feita por pessoas comuns, né? E que são percepções pessoais sobre como as relações se deram durante um trabalho. E uma relação normalmente vai ser impactada de dois lados. Então, se a pessoa começa me tratando de forma ríspida, eu certamente vou responder de forma ríspida, ou pelo menos vou ser mais objetivo, menos amigável, vou abrir menos exceções. Então, é muito difícil saber como aquelas relações ali se deram, porque a gente não sabe como elas começaram, quais eram as exigências, se, por exemplo, tem gente que reclama do criador, do influenciador não ser flexível e tal, e aí você começa a pensar assim, beleza, não é flexível em relação ao quê? Porque a Dora Figueiredo, ela mesma falou assim, falaram lá que eu não era flexível no meu conteúdo e eu não sou mesmo. E aí ela explica por quê? Porque ela só coloca anúncio no começo e no final. E aí a pessoa pediu para colocar anúncio no meio do podcast, ela não vai fazer. Ela não vai quebrar o formato dela para agradar uma agência, sabe? E aí entrou, quando o Luigi apontou isso até, entrou um papo de, mas é o profissionalismo, responder direito e tal, e não é isso que está em questão. Muitas das coisas ali não é isso que está em questão, tá? Porque muitas vezes você ataca o profissionalismo esperando que a pessoa se dobre para fazer alguma coisa que você quer, né? E não é assim que funciona, tá? E a gente sabe que a agência é muito difícil de trabalhar. Quem já trabalhou em agência sabe, quem já trabalhou com agência sabe. Agências são muito difíceis de se trabalhar porque é muito ruído, tudo chega em cima da hora, tudo é para ontem, os briefings são extremamente bagunçados. E aí, tanto que se você olhar lá na planilha, grande parte das coisas falam de briefing, tá? E é isso que a gente precisa ficar de olho. Porque se o briefing vem torto, vai vir torta a conversa. Se eles pediram uma coisa e no briefing eles apontam outra, vai existir uma reclamação. E aí, quando a pessoa não consegue aquilo que ela tentou empurrar, ela pode sim virar e falar, tipo, poxa, o cara é inflexível, é difícil de conversar, não é profissional, não aceita sugestões. E às vezes não é esse o problema. Às vezes é realmente a agência tentando impor um formato ou uma comunicação que foge da comunicação original daquele criador. Eu acho que foi a Paty, que era lá do Galo Frito,
que falou isso também, falou, olha, apontaram falando que eu era mimada e que eu não faço algumas coisas assim, mas aí ela falou, mas eu não faço mesmo, porque isso faz parte das minhas diretrizes de trabalho, e se a agência chegar tentando mudar isso, eu não vou fazer, sabe? Então, boa parte dos influenciadores que responderam essa planilha, que falaram sobre essa planilha, apontaram o mesmo problema, que é assim, olha, vocês estão me contratando sabendo quem eu sou e o que eu faço, e vocês estão tentando mudar isso para colocar o objetivo de vocês, e a gente não vai mudar. O Garrolês mesmo falou assim, reclamaram que eu não tenho agenda para reunião. Aí ele, gente, eu faço live de 12, 18 horas por dia, eu não tenho tempo para reunião. Se a pessoa quiser que eu pare o meu trabalho principal, que é o que traz a receita, e é o que faz eu conseguir fazer a publicidade, chamar a atenção, para fazer uma reunião, eu não vou fazer. Eu não posso parar isso. Aí ele até fala assim, reclamaram do período de 21 a 23. E aí vocês lembram o quanto duravam as lives do Gaules nessa época, né? Então muitas das coisas que foram apontadas ali têm que ser recebidas com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque a planilha me pareceu uma tentativa até infantil de gerar um cancelamento em massa de alguns influenciadores, como se eles fossem muito cuzões, assim, por falta de uma palavra melhor para expressar isso. E não é isso que a gente vê completamente. É óbvio que tem gente lá que você sabe que são pessoas difíceis também, que devem ser difíceis. Sempre existe alguém difícil de lidar, alguma coisa assim. E tem pessoas também que ficaram muito famosas, não é porque eles são exemplos de profissionalismo. Não é. Eu acho que falaram do Igão, do Podpah e tudo. O Igão do Podpah, ele não ficou famoso porque ele era um exímio executivo hiper profissional. Ele ficou famoso porque ele é muito doido, porque ele troca ideia casual, sabe? E se você fosse relacionar com ele profissionalmente esperando um executivo de negócios extremamente regrado, você não olhou para o conteúdo que esse cara faz. Você não olhou para isso. Mas tem que ser profissional. Só que não significa que ele não é profissional. Significa que ele não é quadrado do jeito que você espera que as pessoas sejam para parecer profissionais. Sabe? É esse tipo de coisa que você tem que entender. Que aquele criador de conteúdo, influenciador que você está olhando ali, muitas vezes ele é um personagem mesmo, ele é uma pessoa por trás e na frente ele é outra pessoa, mas às vezes ele não é personagem, ele é daquele jeito. E aí você contrata ele esperando que ele se comporte de um jeito que você sabe que ele não é, que ele nem anuncia que é, e aí fica muito complicado. E aí tem uma outra coisa também que me soa boba, assim, porque tinha uns nomes gigantescos lá, e eu vou contar uma coisa para vocês. As marcas e as agências, elas não negociam e elas não conversam diretamente com esses influenciadores. Muitas vezes eles nem sabem como a negociação está se dando. Eles só recebem o ponto final. A gente conversou com a agência tal, a gente vai fazer isso desse jeito, assim, assim, assado. E a pessoa, o assessor ou a agência pessoal que cuida dele, fica responsável por filtrar as coisas que já sabe que ele não faz, que já entende que não funciona e que vai fazer o caminho ali de acordo com a comunicação daquele influenciador. Então, assim, deve ter gente difícil, deve ter coisa ali que tá certo, mas assim, eu particularmente, eu vejo que é uma tentativa de distorcer bastante como é que funciona a relação entre influenciador e agências, principalmente agências que contratam agências que trabalham com influenciadores, que é normalmente como funciona isso. E aí cria-se esse espantalho para atacar pessoas específicas, assim. Então, tem pessoas lá que estavam sendo muito bem retratadas, por exemplo, e que um monte de gente veio nas redes sociais e falou assim, não, fulano é muito difícil de lidar, não é aquilo ali. E pessoas que, assim, falaram mal lá e falaram, olha, eu já trabalhei com ele e não é assim, não. Então, tem que olhar para essas coisas com muito cuidado, porque normalmente existe uma agenda oculta nessas informações. Existe uma tentativa de criar algum tipo de desestabilização, seja para baixar os preços dos influenciadores, seja para forçar com que eles se dobrem mais para aceitar algumas coisas que eles não aceitariam. Tá? Então, assim, é muito importante tomar esse cuidado. Isso não significa que não existam influenciadores que sejam difíceis, que sejam antiéticos, que sejam um pouco profissionais. Não é essa a questão. Óbvio que existe e que todo mundo que faz um trabalho deve ter o máximo de postura profissional. Mas eu não vejo aquela planilha
como uma prova cabal de que aquelas pessoas são aquilo. Inclusive, tem um monte de resposta lá que me parece, tá? Campanha de PR para promover influenciador. E aí você pensa assim, se eu sou uma agência e eu vou lançar uma planilha secreta de influenciadores falando quem é ruim, quem é ruim, quem é ruim, quem é ruim. E aí eu vou implantar os influenciadores que eu vendo como pessoas maravilhosas de se trabalhar. E aí, quando as pessoas forem escolher influenciadores, vão me falar com os influenciadores que eu vendo. Ou eu vou poder anunciar eles dizendo, olha só, nessa planilha aqui que vazou, falavam que ele era bom, olha, esse outro que você quer contratar, ele é ruim. Então eu vejo um cenário que é um pouco mais obscuro por trás disso, porque só me parece uma tentativa de favorecer alguma agência, alguma coisa assim, que trabalha com pessoas muito específicas e que queria exaltar essas pessoas. Porque tinham comentários ali que eram, obviamente, uma tentativa de promover essa galera, de fazer o marketing de uma galera específica. Então, tomem muito cuidado com essas coisas, assim. Tomem muito cuidado com essas coisas, porque muitas vezes é só uma tentativa de plantar uma semente no mercado aí para conseguir algum objetivo muito obscuro. Mas você pode ter certeza que boa parte ali era a tentativa de queimar alguém para ensinar uma lição e forçar com que essa pessoa aceite algumas coisas, e boa parte ali era tentando promover alguns influenciadores específicos para que sejam contratados mais, sejam mais procurados, etc. Inclusive o reflexo de todo mundo nossa, eu vou botar ali uma tipo de agência, né? E em todas as planilhas a gente viu isso, na planilha que eu criei a gente tinha visto isso, que eram as equipes de marketing, agências criando casos falsos ali para tentar colocar o nome da pessoa. Então, criava uma meia polêmica que não tem nada a ver, mas depois exaltava no final, essas coisas assim, tentando fazer com que a pessoa pareça bem, fazendo uma propaganda positiva, já que a planilha está viralizando e está todo mundo falando sobre ela. Então, tomem muito cuidado com isso, porque não é assim que funciona. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Por exemplo, eu fiz uma publi uma vez que a empresa queria que eu fizesse uma comunicação extremamente coach, animada, com promessas, com várias coisas, que não é minha linguagem. Ela claramente não conhecia meu conteúdo. Claramente não conhecia meu conteúdo. Depois eles falaram que foi o cliente que sugeriu o meu nome no briefing, o que é muito curioso, dado quem era o cliente. Mas quando eles iam me pedir, eu falava assim, olha, é o seguinte, o meu público, ele rejeita esse tipo de comunicação. Se eu chegar falando desse jeito pro meu público, eles vão rejeitar a comunicação. Eles vão rir do que eu tô fazendo. Vai ficar muito claro que é forçado. Vai ficar muito claro que não é o que eu falaria. Então, o meu público vai rejeitar isso e eu não posso falar desse jeito. Essa não é minha forma de comunicação. E aí a agência insistiu dias tentando me forçar a mudar minha comunicação, que não, mas esse é o briefing, é assim que o cliente quer, é assim que a gente quer. E existiram vários enroscos nessa publicidade aí, exatamente por isso, porque eles queriam imprimir uma comunicação que não é a comunicação que funciona com o meu público, porque a maioria das agências se nega a acreditar que o influenciador que está fazendo alguma coisa, ele entende o público que ele se comunica. E esse é o maior erro que eu vejo. Porque ninguém sabe melhor o que o público aceita ou não do que aquela pessoa que está conversando com aquele pessoal todo dia. Sabe? E aí você vem e mete uma linguagem que não funciona, num texto que não funciona. E aí eu vi muita gente, fulano não consegue seguir o briefing e tal. Normalmente é isso que acontece. Eu quero assim, desse jeito, e aí quando chega a pessoa fala, cara, mas isso não comunica. Isso vai me queimar com meus seguidores, vai fazer com que eu perca a autoridade, vai fazer com que o produto que eu tô anunciando soe falso, e no final das contas eu vou me prejudicar, vou prejudicar a minha autoridade e não vou ter resultado para o público que eu tô tentando entregar. Então, tem que ficar muito cuidado, porque boa parte das dificuldades de lidar é que as agências não entendem que o influenciador conhece o público, que o influenciador sabe como ele se comunica com o próprio público dele. E eles ignoram isso e tentam forçar uma série de coisas que não tem nada a ver com aquele trabalho. E aí, quando a pessoa
nega isso ou se recusa a fazer, aí vão dizer que não é profissional, que não sabe seguir briefing, que não segue do's and don'ts e tudo isso, sabe? Então é de verdade assim. E se você é agência e está assistindo isso, lembrem-se disso. Lembre-se disso. O influenciador ele sabe como se comunica. Ouça o que o influenciador tem a dizer sobre o público dele. Não ache que você viu os gráficos, os demográficos, sabe a idade, sabe de onde são, né? E que vocês entendem como ele funciona. Porque são bolhas muito específicas de conteúdo que reagem especificamente à comunicação que é feita, sabe? Então, essa é a minha opinião sobre a planilha dos influenciadores. Eu acho enorme bobagem, eu não acho que prova nada, eu acho que boa parte dos comentários lá são falsos, ou são falsos, ou são caricatos tentando forçar alguma imagem, e eu não tenho nenhum motivo para, enfim, destruir a planilha, porque eu nem tô lá, porque eu nem fui eu que fiz, eu nem apareço, nada me afeta ali, tá? Então, é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve e pare de dar atenção para essas bobagens. Valeu, abraço!